Olá, pessoal! Nós somos a Joana e o Marcos e estamos aqui discutindo relacionamento. As nossas discussões aqui, quando a gente fala de família, normalmente são com a nossa experiência de ter uma criança em casa, né? Hoje, então, a gente está com uma convidada aqui, que é a Simone. Ela é mãe de 3 e ela vai falar um pouquinho aqui com a gente, vai conversar como que é o relacionamento dela com o marido, numa rotina, numa casa com 3 crianças, né? Tudo bom, Simone? Quer Tudo se bem? apresentar, falar um pouquinho? Eu sou a Simone, né? Na verdade, eu sou dentista e agora eu tô em casa justamente para cuidar dos meus filhos, né? Tô tendo essa oportunidade agora e nessa loucura, assim, né? Que eu entrei, eu acabei criando também um canal, na verdade, um perfil no Instagram em que eu falo sobre maternidade, né? Falo sobre sono, sobre criação de filhos. E é bem legal porque daí a gente consegue, né, ajudar outras mães com o conhecimento que a gente vai tendo. E é isso aí, agora eu tô aqui me dedicando para eles, estudo, aprendo, né, larguei um pouco esse lado dentista, pelo menos por um tempo. Simone, tu é casada com o João, né? Vocês estão juntos há quanto tempo? Estamos juntos há 7 anos. Há 7 anos. E o filho mais Somos velho? casados, né? Ah, não. Vocês estão juntos? 9 ao todo. 9 ao todo. E o Dudu tá com 6, né? Vai fazer 7. Ele faz 7 ano que vem. Então, assim, vocês tiveram uma experiência de casal sem filhos. Casal com um filho, casal sem filho, casal com um filho. E, tipo, como que foi esse... Como que foi, não vou falar piorando, né, mas deixando mais escasso tempo pro relacionamento, porque tá, num primeiro momento a nossa experiência aqui é saber como é que é sem filho e com um filho só, mas como é que foi, são duas perguntas em uma, na verdade, como que foi ficando, assim, a administração do tempo, e se tu teve ou decidiu deixar um pouco de lado a tua profissão de dentista a partir do terceiro filho, ou já no primeiro tu teve que deixar um pouco de lado pra dar mais atenção pro filho? Na verdade, eu não tive muito tempo de experiência de casada sem filhos, né? Tá. Porque a gente namorou durante 2 anos e a gente casou, só que eu morava com os meus pais porque o apartamento estava para ficar pronto. Então ele vendeu o apartamento que ele tinha, a gente ficou morando lá e nisso eu engravidei, né? O Du foi o único que não foi, né? Eu tenho o Eduardo de 7, o Davi de 4 e o Augusto de 1 ano e 9 meses. O Du, na verdade, foi o único que não foi planejado. Ele já estava planejado, mas não para aquele momento, né? A gente ia casar e em seguida engravidar. Aí eu engravidei, a gente casou na época que a gente já ia casar, mas eu ainda morava com os meus pais. Então a gente foi morar mesmo juntos quando o Du tinha 8 meses. Então, assim, a vida de casados, a gente não teve uma vida de casados sozinhos. Tipo, não morando junto, quer dizer... Não morando juntos, porque quando a gente morava na casa dos meus pais. E como é que vocês faziam a parte de relacionamento, assim? Antes vocês... era mais, então, saindo, né? Os programas de vocês sozinhos. Porque em casa sempre tinha mais gente. Aí ele morava sozinho, né? Ele tinha o apartamento dele. Então ele tinha o apartamento dele. Daí sim, já tinha um lugar, digamos assim, tinha um lugar pra... Então daí, enfim, tudo foi acontecendo, né? Acabou vindo o Eduardo antes, né? Foi um susto, mas na verdade a gente já tinha planos. E aí depois vieram os outros 2 planejados, né? Eu nunca pensei... Na verdade, a gente é criado para ter uma profissão e seguir com ela para todo sempre, né? A gente acaba até sendo, às vezes, induzido a ter a sua independência, ter a sua individualidade, né? E às vezes os relacionamentos acabam até sendo construídos de uma forma que é muito fácil se separar. E a gente é, na verdade, educado para ter aquela profissão para sempre, o que deveria ser o contrário, né? A gente tem ensinado a buscar alguém que seja o nosso parceiro para a vida inteira e entender que às vezes a profissão muda, as coisas mudam, a gente muda de ideia, a gente muda de opinião, coisas acontecem, né? Então, eu dentro de tudo isso que foi acontecendo, eu jamais pensei que um dia eu ia ficar algum tempo sem trabalhar, né? Não é que eu queira ficar sem trabalhar, mas é que o meu trabalho não me permitiu mais que eu fizesse o que eu realmente queria fazer, que era estar o tempo todo com os meus filhos. E uma coisa é a gente ter um só. Então, a partir do momento em que eu deixo esse um só, de repente, sob os cuidados numa grande parte do tempo de outras pessoas, é uma coisa, mas quando a gente começa, às vezes, a ter 2, 3, tu vai vendo que aquilo vai ficando complicado, porque tu tem mais controle sobre um só.
né? E um vai incentivando o outro, um vai influenciando o outro. Então, eu estava ficando sem controle, né? Início eu engravidei do Augusto em plena pandemia, né? Eu engravidei, em seguida veio a pandemia. E aí eu assim, tá, tipo, daí agora eu vou voltar a trabalhar, eu não vou estar, né, com eles, né? Porque daí durante a pandemia, no fim das contas, as coisas, a gente ficou muito mais próximos, né? Eu pude estar mais em contato com eles. Só dando uma explicaçãozinha, eu saía, na verdade, para trabalhar antes deles acordarem, o Eduardo e o Davi, e eu voltava perto das 6 da tarde, eles dormiam 7h30. Então esse era o tempo que eu tinha para me dedicar para os meus filhos durante a semana. Eu fazia tudo que eu podia para ter tempo com eles, mas eu não estava passando para eles tudo que eu queria, né, de valores e de tudo. Então eu, dentro de todo esse contexto, o Augusto, quando nasceu, ele precisou com 3 meses ficar internado no hospital, né? Então ficou doente, teve consequências disso. Dentro de tudo isso, assim, não, eu preciso agora estar em casa com eles. Né? Eu não queria ter que deixar eles em outro lugar, ter que deixar eles num colégio, num período desse que a gente estava passando. E aí eu tomei essa decisão de ficar, pelo menos durante algum tempo agora, fazendo o que eu precisava fazer. Isso que tu falou de a gente ser criado, né, para ter a profissão e família e tudo mais, faz parte da vida, mas a gente pode se separar, mas a profissão não, ela tem que ser sempre a mesma. Eu achei bem interessante, porque realmente acho que é o ponto de vista da maioria das pessoas. Mas é que e eu não quis me meter nessa parte, mas acho que é meio cultural isso, né? A gente tá falando assim, bem especificamente da cultura ocidental, assim. É o que a gente pensa, eu vejo isso, a maioria das pessoas, mas eu achei interessante como a Simone conseguiu, assim, se desprender disso, né? E perceber que o que ela queria mesmo era se dedicar aos filhos. Sim. E a carreira tá ali, pode ser que volte, pode ser que não, pode ser que mude, né? Talvez tu possa se dedicar ao blog e não seja mais uma dentista, vai falar sobre maternidade, né? Assim como a gente também, né, tem nossa profissão, mas a gente vai mudando ao longo do tempo. Achei bem bacana ter essa percepção de conseguir se desprender. Esse autoconhecimento, né, que tu teve para tomar esse caminho. Mas eu passei por um autoconhecimento desde que o Davi nasceu, eu me dediquei para isso, de verdade. Assim. Então, muitas das coisas que eu acreditava que eram verdades para mim, por causa da criação, da nossa cultura, que não quer dizer que tenha que ser seguida, né? Porque, na verdade, é o que a gente aprende, não quer dizer que seja o melhor, né? Uhum. Então, eu fui aprendendo, estudando, lendo, realmente fazendo um processo. E aí eu comecei a enxergar as coisas de uma forma diferente, né? Eu comecei a enxergar que, tipo assim, eu quero uma pessoa do meu lado para estar comigo para todo sempre, né? É essa pessoa que eu quero. Então eu preciso me dedicar para aquilo, eu preciso me dedicar para as pessoas que eu tenho ao meu redor. O resto é consequência, o resto a gente juntos tem que batalhar e conquistar, né? Principalmente a questão de como nós vamos criar e educar os nossos filhos. Uhum. Para que a gente tenha o nosso relacionamento, possa ter um relacionamento bom e saudável, né? Que os filhos não venham para atrapalhar isso de alguma forma e para que a gente, né, crie eles para o futuro, né? Não só pensando no agora, né? Sim, sim. Essa ideia de ter uma família grande, vocês já tinham desde a época de namoro, era uma coisa dos dois, vocês já sabiam? Vocês já, tipo, né, se escolheram e conversavam sobre isso? Ou foi acontecendo? Foi engraçado porque um dia eu perguntei para ele, quando a gente namorava, né? A gente falava, assim, sobre filhos e tal. E aí eu perguntei pra ele quantos filhos ele queria ter. E bobeira, assim. Ele disse, eu queria ter 4. Olha, Deus, então tá, depois que a gente tiver o primeiro, daí a gente conversa, né? Pra ver se tu vai continuar com a sua opinião, né? Aí deixamos. Sim, mas não tu também queria ter 4? Eu queria, assim, ó, no mínimo 2. Eu pensei em ter só um filho. Eu sou filha única, né? Eu tenho uma visão sobre... Nunca me incomodou ser filha única em si, entende? Mas hoje, adulta, com percepções, com conhecimento que eu tenho, tanto com a visão de mãe como com a visão de filha, e, né, com conhecimentos mais profundos em relação a tudo que envolve assim, essa dinâmica, eu enxergo o quanto é importante ter mais de um filho e ter irmãos. Né? Não é garantia, não é questão de amizade entre irmãos nem nada, porque não é garantia de nada, mas eu percebo assim que para toda essa dinâmica
É importante ter mais de um filho. Então, eu sempre tive isso comigo e isso só se reforçou quanto mais eu aprendia, né, sobre esse assunto. Então, para mim, era no mínimo 2, né? E aí resolvemos ir para o terceiro e ficava ali no meio termo, né? Mas não corre o risco assim de vir mais um, sem muito planejamento? Não, agora não posso mais. Fechei a fábrica. Tá, eu não queria perguntar diretamente isso, mas essa era a pergunta. Se vocês já tinham tomado alguma prevenção para não acontecer que nem o Dudu, que apesar de estar numa projeção, ele acabou vindo um pouco antes do que vocês estavam esperando, né? Não, a gente não vai mais ter, né? Não por falta de vontade, porque daí eu acho que quando passa para 4, assim, muda tanto a estrutura, né? Eu gostaria muito, mas aí muda muitas coisas, vai além, assim, de uma coisa que nesse momento E aí vai chegando a idade também e não... Sim, mas é que são coisas assim que eu entendo muito isso, porque às vezes a gente conversa sobre mais filhos e crianças e tal, e mesmo parece absurdo esse exemplo, mas sei lá, até o carro para tu levar 4 crianças, tu já tem que ter uma outra estrutura. Se tu vai fazer algum tipo de viagem, é uma outra estrutura, são 6 pessoas. Porque às vezes as pessoas nem romantizam isso, né? Mas é verdade, tu já fica limitado até no que carro tu vai ter, né? E hoje em dia a gente quer também, a gente tem que pensar também nesse conforto, né? De ter essa facilidade de ir para onde quiser com tranquilidade, né? Eu quero fazer coisas com eles, né? Não quero simplesmente ir tendo filhos, não é por ter, né? Nunca vou me arrepender de ter tido um filho a mais, mas, né? Aquela coisa assim, com o mínimo de planejamento dentro do que a gente sabe que agora é possível pra gente, né? Sim. Então, entra em todas essas questões. Acho que tudo isso tem que ser pensado e analisado, né? Do jeito que tá agora, assim, né? Vocês, um casal com 3 filhos, vocês continuam saindo? Vocês fazem programas com a família toda fora, na rua? Ou já é mais limitado pelo fato de ter 3, né? De ter que carregar os 3, dar atenção para cada um. A gente sabe, com uma a gente sabe que em restaurante, assim, já é uma loucura. Sim, tu tá perguntando, só pra deixar bem claro, a pergunta da Joia é dentro do relacionamento. Tipo, tu e o teu marido, vocês continuam fazendo programas de namorados, assim? Não, são 2 perguntas. Uma, se eles continuam saindo em família. Sim. Com os meninos juntos, né? Sair pra almoçar. Ou se isso, não, muita gente, vamos almoçar em casa mesmo. Ou não, é isso mesmo, vamos, pega todo mundo, coloca no carro. E daí também, depois vai ter, né, tem essa pergunta também de relacionamento. Se vocês fazem programinhas, só vocês 2. Então, assim, não é um impeditivo pra gente sair, né, com eles. A gente tá sempre fazendo coisas com eles, inclusive agora a gente fez uma viagem e passamos 8 dias fora, né, cheio de perrengues, né, porque ainda a gente tá lapidando, né, são crianças que a gente não pode exigir que elas venham prontas, né, cada um com a sua personalidade, cada um com a sua facilidade, com a sua dificuldade. A gente precisou, né, ter jogo de cintura para lidar com algumas situações, mas de maneira geral, assim, foi super legal, deu dentro do contexto, deu tudo certo, né? Então, uma viagem, né, de carro em que a gente foi, dormiu fora, dormiu no hotel, todo mundo no mesmo quarto, né, com uma criança de 1 ano e meio, que é, na verdade, o mais complicado, né, quando a criança ainda é pequena, ele menor de 2 anos, eu acho que é o que pesa mais, né, para esse tipo para sair de casa, né, é mais complexo para uma criança pequena. E não, eles adoram ir em restaurante, eles adoram ir nos lugares, a gente sempre conversa com eles, e eles são justamente momentos que eu também uso para educar, né? Não posso viver com eles dentro de casa, porque eu não posso daí esperar que eles vão para algum lugar sabendo como se comportar, né? E eu acho que a partir do momento que a gente está cuidando disso, a gente está cuidando do relacionamento a 2, né? Por uma questão de opção, por enquanto, por questões que aconteceram, que eu não deixo eles com qualquer pessoa, né? Eu só deixo eles com meu pai e com a minha mãe. E agora tivemos questões de saúde e tudo na família que eu não pude contar com isso, então não estamos ainda saindo sozinhos, né? Em função de coisas, mas tenho essa possibilidade porque tenho com quem deixar, né? Mas não é uma coisa que para nós, como casal, faz falta, porque eu acho que isso faz muita falta para quem não consegue ter tempo para o casal também dentro de casa. Não que não seja importante, tá? Mas eu acho que a gente não pode só batalhar por esse tempo, assim, vou sair, precisamos de um tempo a 2
fora de casa, porque enquanto estamos dentro de casa, estamos sempre com os filhos. Isso não é uma realidade aqui em casa, né? Eu acho que o importante aqui da nossa conversa é justamente a gente passar essa mensagem de que quando a gente sabe o que está fazendo para criar os nossos filhos, a gente entende que a gente está aqui para ensinar e conduzir, que a gente determina alguns horários, a gente determina algumas coisas e não a criança, a gente conquista tempo para o casal, né? Então, dando um exemplo, colocando isso, né, de forma prática. Meus filhos, eles vão para a cama entre 7h30 e 8 horas, todos os 3. E eles saem da cama às 7. Então, se eu vou dormir 9, 10, 11 horas, eu tive esse período depois que eles foram dormir, para estar com o meu marido ou fazendo as coisas para mim. E eu tenho também tempo antes de eles acordarem, se eu quiser levantar mais cedo, para já adiantar as coisas da casa, né? Fora isso, eu tenho o tempo para as minhas coisas, né? Em que os pequenos estão fazendo soneca, né? E então, se a gente organiza o dia da criança, né, conforme é a nossa responsabilidade, a gente cria tempo para o casal todos os dias. Eu não dependo, por mais importante que seja, eu não dependo de um momento em que eu saia de casa com o meu marido para ter tempo com ele. Não posso só ter tempo com o meu marido quando estamos fora, longe das crianças. Eu preciso criar na minha casa um ambiente que favoreça isso, né? E a gente tem. E como nós também estamos em casa, nós almoçamos todos os dias juntos, né? Jantamos, nem sempre todos juntos, mas eu janto com as crianças, às vezes com o marido, depende de como foi o dia. E depois que eles foram dormir, a gente sempre tem tempo pra gente, né? Então a gente constrói isso da forma que a gente quer. Essa era uma das perguntas que eu ia te fazer, então tu já respondeu, ia perguntar justamente se vocês tinham tempo juntos em casa, mas sem as crianças, né? Então tu já falou que nesse horário que eles vão dormir, vocês têm o tempo só do casal, né? Isso com certeza é muito importante. Não quer dizer que a gente senta para trabalhar juntos, né? Então a gente senta aqui na mesa da cozinha, cada um com seu computador e né? Porque agora não estou trabalhando oficialmente, mas eu tenho o meu Instagram, que eu, né, tenho curso de sono e tudo, então eu estudo muito, né? Eu estou fazendo formação, eu estou sempre, não consigo parar de estudar. Então, a gente senta juntos, é um momento que a gente está juntos, fazendo uma coisa que a gente está a fim de fazer, né? Eu vejo muitas mães queixando de não ter tempo para ir num banheiro, de não ter tempo para tomar um banho, de não ter tempo para sentar, para comer. Isso não existe, isso não pode existir na maternidade. E terá tempo com o marido, né? Sim. Então, Suzane, deixa eu te perguntar. Tu comentou ali uma hora sobre os teus pais. Tu teve algum tipo de suporte, assim, dos teus pais, da tua mãe, tipo, enquanto avó ali nesse tempo, pelo menos o inicial, quando as crianças são pequenas? Eu te pergunto isso porque pra quem tem vô e vó, eu acho super importante a participação deles. Eu tive muito na minha infância e eu acho que quando tem participação dos avós, tu fica com aquela ideia de aqueles valores de família mais forte, assim. Claro que não é todo mundo que tem os pais ainda vivos ou que tem os pais por perto para poder ajudar, mas a minha pergunta é essa, principalmente com 3 filhos, se tu teve esse tipo de suporte mais presente, assim, dos teus pais dentro da tua casa. Eu tive principalmente no início, porque como eu falei, como eu trabalhava, eu não estava em nenhum momento quase em casa, né? Então de manhã eles iam pro colégio e à tarde eu deixava com a minha mãe, né? Então, todos os dias à tarde, eles ficavam com ela, eu passava lá no final da tarde para pegá-los e a gente ir para casa, né? Então, eles são muito presentes, eu acho muito importante isso, apesar de ser completamente contra a frase avô serve para estragar. Eu acho que ninguém serve para estragar uma criança, e eu tenho horror quando eu escuto alguém falar isso. Porque é lógico que a avó vai ter aquela coisa de avó, é lógico que vai ter uma coisa, entende? Mas é diferente de a avó ser aquela pessoa que tu pede para não dar determinada coisa, ela vai lá e dá de propósito. Pede para colocar na cama, vai dormir na casa da avó, pede para que respeite o horário do sono, ela vai lá e faz, né? Pede para não deixar em frente à televisão, ela vai lá e coloca. Não esse tipo de estragar, eu acho que realmente estraga e ninguém deve fazer isso, né? Então eu tenho de verdade esse apoio dos meus pais, né?
Eles respeitam muito o que eu peço e por isso acaba sendo muito bom para mim, porque eu tenho esse suporte. O que me facilita também ter a opção de ter mais filhos, porque eu tenho isso por trás, mas eu não estou precisando disso. Entendi. Como eu sempre deixei muito claro, eu nunca vou ter filhos para depender de vocês para estar com eles. Eu tenho que conseguir sozinha dar conta. Né? É um benefício poder não deixar eles o dia inteiro no colégio e estar à tarde com vocês. É um benefício, né? É uma coisa a mais que eu tenho, mas eu não posso depender disso. Então eu tive, mas nunca contando com aquilo para ter 1, 2 ou 3 filhos. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta mais enquanto pai, assim, né? Não no sentido tão de relacionamento, mas engloba o mesmo tipo de assunto, que é algo que tem se virado pauta no Brasil nos últimos tempos, que é a situação do homeschooling, né? Que seria, tipo, tu ensinar os teus filhos em casa em vez deles irem pro colégio, que nos Estados Unidos é uma coisa super normal. No meu ponto de vista, enquanto pai de uma filha só, num primeiro momento eu acho que isso não seria muito legal, porque, pô, o pai teria que ter toda uma didática ali para ensinar como um colégio faz, mas talvez para um pai de 2 ou 3, esse pensamento fosse um pouco diferente, até porque eu acho que assim, quanto mais filho tu tem, mais caro vai se tornando essa possibilidade de tu dar um bom estudo, de tu, sei lá, poder proporcionar esportes pro teu filho, ou que ele aprenda línguas, assim. Então, no teu ponto de vista de quem tem 3 filhos, tu acha que isso funcionaria no Brasil? Dar aula em casa para as crianças em vez de levá-las pro colégio? De verdade, eu acho que sim, mas não é para todas as pessoas, né? Eu alfabetizei o Eduardo em casa no ano passado, porque eu optei por ficar com eles, e como o Augusto teve essa questão de ir para o hospital, eu não quis, eu sou muito tranquila em relação à doença, eu lido muito bem com filhos doentes, né? E é uma das coisas que eu até converso com as mães, né? Eu falo o quanto é importante a gente trabalhar o nosso emocional, trabalhar a nossa forma de pensar, desenvolver um autoconhecimento, se desenvolver como pessoa, para a gente lidar com as coisas de uma forma melhor, né? Porque quando a gente lida com as coisas de uma forma melhor, a gente educa muito melhor. Porque eu consigo dizer um não, eu consigo impor limites, eu consigo conduzir da forma certa. Então, eu sempre tive muito... Mas, em meio a uma pandemia, com as fragilidades que o meu pequenininho estava, eu optei daí por não colocar o Eduardo no colégio, né? Só que, aí, ao mesmo tempo, eu nunca estive com ele, eu quis compensar um pouco isso se eu vou alfabetizar ele em casa, né? E aí tive um pouquinho dessa experiência, né, de fazer meio que um homeschooling, que foi muito legal, né? Só que eu tenho um conhecimento, eu tive uma dedicação, eu tenho uma criança que senta e tem vontade de aprender, né? Eu tenho toda uma organização em casa em que eles entendem o que eu coloco como importante. Não é simplesmente qualquer pessoa, uma pessoa, por exemplo, que deixa a criança fazer o que quiser, tentar fazer um homeschooling, né? Não vai funcionar. A criança não vai sentar para aprender porque ela não tem limite, ela vai querer sair, ela está em casa, ela não está com outras crianças servindo de exemplo, né? Então, para mim foi muito legal e eu tinha vontade realmente de poder fazer isso. Eu tenho um conhecimento que eu acho que seria o suficiente para isso, não me sinto capaz de, daqui a pouco, por enquanto sim, nesses anos iniciais, né? Mas depois eu acho que eu não teria, né, para todas as disciplinas que envolve, enfim. Mas eu acho muito interessante, eu acho que independe, na verdade, de ser 1 ou 3. Né? Por quê? A gente tem uma ilusão de que a criança se socializa no colégio. Existe, né? De que ela precisa dessa socialização do colégio para ser uma criança sociável, para ser uma criança que sabe brincar, né? Porque muito parte do fundamento de que em casa a gente ensina a criança como interagir com pessoas, sejam elas crianças ou não. Em casa eu estou dando essa condução, em casa eu estou mostrando em festas de família, no parquinho que vai, com os pais mesmo, de que forma ocorrer essa interação de forma saudável, eu já estou socializando essa criança. E quando eu levo ela numa aulinha, num parquinho, numa festa, em situação, convido uma criança para vir em casa, eu estou promovendo esse encontro com outras crianças que vão suprir essa falta do estar todo dia com outras crianças.
Eu vejo muitos malefícios hoje em dia do colégio, infelizmente, eu vejo mais contras do que prós para as crianças que não estão em casa recebendo uma boa orientação. Eles estão tendo contato com coisas que não estão sob nossa supervisão, e aí a gente tem crianças que estão entrando em contato com pornografia muito cedo, com coisas muito cedo que elas não estão prontas para aquilo. Elas têm acesso livre a celular, a tablet, a televisão, a programas que não são adequados para a idade. A gente começa a querer permitir que crianças tenham, né, eu falei esses dias no meu Instagram, assim, bebê não é criança não é adolescente, adolescente não é adulto. A gente fase para tudo, né? E a gente inserir a criança num mundo que não é uma realidade adequada para a idade ainda é muito complicado, porque aquilo causa na criança um impacto, né, dentro da cabeça dela, e depois de visto, depois de acontecido, não se apaga mais. No colégio, eles acabam tendo contato com coisas que a gente... Ou são passados valores, às vezes, por aquele professor que não condizem com os nossos. Então, né, a gente recebe em casa, às vezes, a criança falando, a professora falou isso, isso e aquilo. Uma coisa diferente do que eu ensino para eles em casa. Só que como a gente tem esse diálogo, a gente tem essa orientação e eles confiam muito no que eu... Né, o Du, no caso, que é quem está indo para o colégio, confiam muito no que eu falo, ele já tem essa coisa de entender que o que eu falo está acima disso, né? Mas nem todas as crianças são assim. Então eu acho que é muito complicado o colégio, e essa visão de que a criança se educa no colégio, de que o colégio é fundamental, infelizmente acaba sendo um pouco equivocado, assim. Mas tu não acha que um pouco dessa visão é justamente porque são 3 em casa, são 3 meninos com a idade mais ou menos próxima? Eu tô perguntando assim, né, pensando aqui no nosso caso, a gente tem a Dora aqui, ela fica com a gente faz bastante coisa em casa, eu acho que bem parecido, mas é uma só. E a gente percebe que assim, ela sente falta de ter outra criança para brincar. Nos momentos que a gente fica mais tempo em casa, principalmente né? naquele tempo ali mais da de pandemia, né? Não tinha contato com outras crianças, era bem difícil, porque a gente tentou levar o mais à risca possível ali o lance de ficar em casa e de tentar se proteger de alguma maneira, né? E a Dora, ela não tem primos, então acontecia dela ficar só com a gente. Por mais que a gente brincasse, inventasse brincadeirinhas, construísse coisas dentro de casa com, sei lá, com papel e tal, tinha falta de ter outra criança. E eu acho que é a grande diferença de não ter irmãos, né? Tipo, se tu tem irmãos, tu tem essa socialização que tu comentou, mas sem outras crianças em volta é um pouco complicado. Porque assim, a gente sempre foi contra deixar ela na frente da TV. Sabe? Ficar vendo TV ali e tal. A gente sempre quis brincar com ela, mas é difícil, assim, porque muitas vezes ela não tá satisfeita em brincar com a gente, ela quer brincar com outra criança. Ela quer outra criança independente, né, de onde for. Então, pra nós aqui, na nossa situação, a gente vê o colégio como uma parte muito importante. Concordo ali com tudo que tu tá falando, realmente tem coisa que ela traz do colégio que é muito diferente do que a gente ensina, né? Mas é isso aí, faz parte do mundo, né? Da convivência, de aprender coisas que no mundo, na vida, vai ser sempre assim, né? Sempre vão ter outras ideias. E é isso aí, a família tá aqui pra justamente... Pra dar um suporte pra ali. moldar ali o que é, né? Na nossa percepção, o que é certo ou errado. Mas a pergunta é, tu acha que fica mais fácil por ser 3? Ou, né, se fosse um só, né, independente? Eu acho que ajuda nessa questão de eu estar ali cuidando dessa interação para orientá-los, né? Para ensinar as coisas que eles precisam saber em relação àquilo. É diferente uma questão primeiro de pandemia, que é lógico que era a menos adequada para qualquer pessoa, imagina para uma criança, né? Mas numa situação normal, em que a gente pode sair, em que a gente pode fazer as coisas, o fato em si de a criança precisar e querer brincar, vamos dizer assim, não é motivo para o colégio. Dentro de tantas coisas, no meu ponto de vista, tá? Uhum. Dentro de tantas coisas negativas que eu hoje em dia enxergo de estar ali inserido naquele mundo, né? Vou dar até um exemplo de ontem. Eu saí, né? E os meus filhos entraram em contato com uma criança, assim, até aparentava ser hiperativa e tudo, mas assim, uma criança agressiva, né? Ele batia nos meninos, né? E o que acontece? Cada um com a sua personalidade, dos meus 3, reagiu àquilo de uma forma.
O do meio, o Davi, que ele é mais assim, né? Ele é mais impulsivo, ele é mais de ir na onda, né? Ele é mais bagunceiro. Ele passou a fazer aquilo que o menino estava fazendo. Eu estava ali para orientar. Se ele está fazendo isso no colégio, não tem ninguém ali para orientar ele. Recreio, antes de começar a aula, ele está ali. Ele está ali aprendendo aquilo. Eu não estou ali para mediar essa interação. Teve um estudo que fizeram um dia numa sala de aula e pegaram crianças pequenas, assim, acho que em média de 5 anos, e entrou um moço para trocar a lâmpada. Ele colocou uma escada e subiu e deixou, acho que a lâmpada cair de propósito, para ver a reação das crianças. A grande maioria das crianças, no momento em que isso aconteceu, não teve reação. Eles olharam para a professora para ver o que a professora ia fazer naquele momento. Isso serve de espelho para que eles reajam àquela situação. Entende? Então, sempre uma criança pequena, ela vai procurar o adulto que está ali responsável por ela para ver, tá, e agora? Eu super concordo. concordo. Se eu não estou ali, eu, mãe, conduzindo isso, é complicado. Colégio não sou eu que estou... entende que eu quero trazer uma coisa aqui um pouquinho além do quê? Uma coisa são vocês, uma coisa sou eu, que estamos realmente voltados para a criação dos nossos filhos e atentos a isso. Não é uma realidade da maioria. A maioria deixa a educação por conta do colégio e imagina que lá a criança está aprendendo a ter esse convívio social. E às vezes se eu deixo uma criança, por exemplo, como o Davi, em contato todos os dias com crianças que estão aflorando nele esse lado dele incontrolável, entende que isso vai trazendo nele uma coisa menos boa do que realmente é favorável de eu estar, de repente, deixando ele no colégio, né? Então, é isso que eu quero trazer, assim, não é tanto... Eu poderia estar com o Eduardo em casa agora. Eu tenho condições de ensinar ele em casa, mas eu optei por alguns motivos assim, porque ele gosta, porque eu sei que, de certa forma, faz bem para ele. Eu optei por isso, né? Eu poderia botar ele mais tarde. Eu optei por isso porque eu vejo ainda um lado favorável que ele precisa, ainda mais como uma criança tímida, como uma criança com as dificuldades dele, eu acredito que é bom. Só que eu tô aqui atenta para ir remediando e controlando a situação, entendeu? Porque ele não pode se iludir de que o colégio é a solução e só dessa forma socializa e só dessa forma aprende, né? Isso cabe a nós. Tá ali de olho e tá ali realmente orientando e cuidando dos nossos filhos quando eles estão em contato com outras pessoas e outras crianças e outras situações, para que eles olhem pra gente, tá, e aí? E agora nessa situação, o que eu faço? Entende? Eu super concordo que as crianças elas acabam sendo influenciáveis ou influenciadas pelas atitudes de outras crianças, né? A gente já viu isso acontecer e tal, mas desde que a Dora é muito pequena, a Dora, nossa filha, eu sempre trabalhei a ideia de que as decisões mais importantes da vida dela ela iria tomar quando não tivesse os pais juntos. Eu sempre falei isso pra ela, principalmente por ser menina, né? Eu sempre quis que ela entendesse que, tipo assim, ó, numa situação como essa, que nem tu tá falando, claro, eu entendo que criança pequena é muito fácil tu falar e é difícil tu ver isso acontecer, mas eu venho trabalhando nessa ideia há muitos anos. Eu sempre falo, tu tem que tomar decisão por ti. E aí, claro que a gente vai trabalhando esse entorno dela de explicar o que é o certo e o que é errado, mas para que ela possa tomar decisão justamente quando eu não tô ali. Porque assim, esse cenário ali que tu nos falou de vir outra criança e a gente poder intervir, é perfeito quando tu vê isso acontecendo e tu consegue, né, tomar uma atitude de puxar num canto e falar, ó, não é legal, aquele menino ali, pô, tá agressivo, isso não é legal e tal. Mas eu sempre trabalhei a ideia que, tipo assim, cara, ela tem que ver isso sozinha e entender, saber por ela que isso não é legal. Claro, ela tem 6 anos, mas como eu falei, né? Eu acho que desde que ela tinha 1 ano e meio, quando ela ficava em pé, nem andava ainda, eu já trabalhava essa ideia nela, assim, tem coisas que eu sempre procurei insistir pra ficar na osmose ali, sabe? Tu vai fazendo tanto negócio que daqui a pouco vira o normal dela. Mas, sim, concordo com o lance da influência, mas penso que a gente sempre tem que trabalhar nos filhos essa ideia de que, tipo assim, ele quando estiver sozinho,
Vai ser o momento mais crucial dele saber o que é certo e o que é errado. Ele tem que pensar por ele, assim. De novo, trazendo aqueles valores que a gente estava conversando até agora, né? Do que é o certo. Exatamente. E isso é uma coisa natural da criança, ela olhar para quem está ali responsável por ela. Isso é natural da criança. Não é uma coisa que ela vai necessariamente gerar essa dependência para o resto da vida. Mas justamente por tu trabalhar isso com ela desde pequenininha, ela está criando esse entendimento de que eu preciso ter capacidade de tomar as minhas decisões. Isso. Só que aonde ela vai aprender a forma de tomar essas decisões? Com a intervenção de vocês nos momentos em que uma coisa acontece e vocês orientam. Ó, filha, nesse momento, olha só o que aconteceu, né? O amiguinho fez isso, você foi lá muito bem, você foi lá e conversou, você foi lá e ele te bateu, você saiu, né? Tu vai lá, tu vai reforçar um comportamento que ela fez de certo, e aquilo vai internalizar, ou tu vai corrigir um comportamento errado e ela vai aprendendo. Junto com a informação de que tu tem que tomar as tuas próprias decisões, né? A partir do momento que tu tá mostrando as decisões certas e as decisões erradas, ela vai passar a fazer isso por conta dela. Porque tu estás ali presente fazendo aquilo. Não porque ela está aprendendo isso no colégio. Porque vocês estão por trás dando essa base para ela e ela está aprendendo isso. Então vocês vão colher isso com a filha de vocês. No futuro ela vai ter isso. Mas porque vocês estão ali para construir. Se vocês não tivessem orientando isso, só ela ir para o colégio, ela não ia tomar essas decisões assim, ou não ia optar pelo certo, porque vê vocês optando pelo certo. Porque vocês explicam para ela o certo. Sim, esse é o ponto. Ô Simone, pra gente fechar aqui, o que tu deixaria de conselho para as pessoas que estão no relacionamento, já tiveram filho, ou planejam ter 3 filhos, ou daqui a pouco aquela pessoa que teve um filho muito nova, porque veio sem querer e já tá grávida de novo, o que tu deixa de dica pra ela não perder o relacionamento, pra ela manter o relacionamento dela aquecido e não se tornar aquela família que, tipo, cara, só tinha tempo pros filhos, meu relacionamento acabou, porque a gente, né, virou parceiro ali de dividir conta, mas era eu só cuidando dos filhos, o cara só trabalhando, ou o cara só cuidando dos filhos e a mulher só trabalhando, e o relacionamento acabou. Qual que é a tua dica para isso não acontecer? A base é justamente eu estar ali como responsável por educar o meu filho. Eu educo o sono, eu ajudo ele a ter uma boa alimentação, se eu construo essa rotina da criança da forma certa, como tem que ser, naturalmente me sobra tempo para o relacionamento. Naturalmente as coisas funcionam de uma forma melhor. Então não adianta eu querer nada milagroso, uma dica mágica, né? Às vezes me pedem dicas, assim, gente, não tem dica, é uma construção diária. Principalmente para quem quer ainda ter filho, estude, aprenda. O que eu faço quando meu filho chegar em casa? A gente foca muito em mêsversário, em chá revelação, e tudo isso é muito legal, mas a gente esquece de estudar sobre o que importa, que é como vai ser o meu dia com essa criança, de que forma eu posso ensinar ela a dormir. Hoje a gente tem informação muito fácil, antigamente a gente não sabia que dava para ensinar uma criança a dormir. A gente sempre parte do princípio de que quando eu vou ter filhos, eu vou deixar de dormir por muitos anos da minha vida, isso vai impactar no meu relacionamento, isso vai trazer um monte de coisas ruins, e por isso muita gente hoje em dia acaba não querendo ter filhos, né? Lógico que impacta, lógico que muda, nunca vai ser igual. Só que se eu parto da base, que é eu oriento o meu filho, eu coloco para ele horários, ou a rotina, ou, né, a forma de fazer as coisas, se eu sei que eu posso ensinar essa criança principalmente a dormir, que é uma das maiores queixas das mães. Ontem mesmo eu falei com uma mãe que disse, não, se ele estivesse dormindo bem, eu teria outro filho. Eu me disse assim, então faz, dá para fazer, é possível. Então, se eu parto disso, de que criança precisa sim de alguém que tenha autoridade em casa para que determine as coisas por ela, né? Cumpra o seu papel em casa para que ela tenha tudo o que ela precisa, o sono que ela precisa, a alimentação que ela precisa, o estímulo que ela precisa para se desenvolver. Se eu parto disso, todo o resto vem por consequência.
Só que eu quero primeiro arranjar esse tempo com meu marido, e aí nisso, naquela coisa conturbada dos filhos, seja 1, seja 2, seja 3, seja 5, se não está organizado, se eu não estou dando para o meu filho o que ele precisa ao longo do dia, eu não vou ter esse outro lado, né? Se eu deixo meu filho dormir na mesma cama que eu não vou ter ali o meu sono de qualidade, o meu tempo com o meu esposo, né? Eu preciso construir a coisa da forma que a minha criança precisa, porque a criança não nasce sabendo. Eu preciso partir do princípio de que se eu deixo por conta da criança, meu filho não sente sono, meu filho não gosta de dormir, meu filho reluta, meu filho não gosta de comer. A gente sempre tende a taxar que a criança é o problema. Ela é que tem a dificuldade, porque somos ensinados a isso. Somos ensinados a ver dessa forma. E se eu entendo que eu sou a autoridade ali, e que se eu souber conduzir, não é de uma forma negativa, é de uma forma super legal, em que eu consigo trazer para minha casa essa harmonia, eu cuido dessa parte e eu vou ter tempo sobrando. Então, esse é o foco principal. Eu saber que eu vou poder cuidar do meu relacionamento com meu marido, se eu tô dando para o meu filho aquilo que ele precisa, né? O número de horas suficiente de sono, né? Ele tá se alimentando bem, ele tá sendo estimulado para ele desenvolver tudo que ele precisa no tempo certo, né? Eu estar atento para ir para tudo que envolve, né, o mundinho da criança. Entender que essa responsabilidade é minha, eu não posso esperar será que o meu filho vai nascer sabendo dormir, dormindo bem ou não? Tem crianças que têm mais facilidade, mas as que têm dificuldade a gente consegue também ajudar. E eu acho que a base é essa, a base é o sono. Uma criança que dorme bem, a harmonia da casa ela é completamente diferente. Eu acho que a gente cuidar dessa parte tem como reflexo uma melhor convivência entre o casal. Eu tô vendo que a Simone, assim, ela se sai muito melhor numa família com 3 filhos do que muitas mães que só tem 1 ou 2, justamente porque, como o nome ali que tu escolheu, tô vendo que caiu muito bem, é uma mamãe bem leve, né? Tu consegue separar ali, fazer a educação do teu filho, vocês têm uma base bem sólida de família e conseguem ter esse tempo, né, que é o que a gente tá falando aqui, o tempo do casal, o tempo com teu marido, porque no fim das contas é o que vai sobrar, né? Os filhos vão crescer, os filhos vão pra vida, vão sair de casa, mas o casal tá ali, né? Se a gente tem essa base sólida e tu investe, né, no relacionamento, né, no relacionamento, porque tem gente que depois que vira mãe, só cuida do filho, acha que o filho é tudo, ou o filho é o problema, né, como tu colocou, mas achei bem legal, assim, tô vendo que vocês têm esse jeito, né, de lidar com os filhos, que tem dado certo. Sim. Eu queria agradecer a Simone, né, por ter participado aqui do nosso quadro de entrevistas aqui, que é dentro de relacionamento, mas a gente gosta de pegar a especialidade de cada pessoa que vem aqui participar. A Simone, como mãe de 3 ali, cheia de experiências para nos passar, acho que deu um relato bem legal, né, de como que deveria ser, pelo menos, ou do jeito que ela acredita que deveria ser uma vida leve com 3 filhos, e do jeito que ela fala realmente parece que assim, vou fazer mais 2 filhos aqui, tá tranquilo. Fácil não é, né? Eu digo, né, que fácil não é. É simples. Simples no sentido de que não são coisas complexas que a gente precisa fazer. São coisas que a gente precisa realmente buscar o conhecimento e aplicar. Então, muitas vezes é difícil, né? Ali o dia a dia, ele é pesado muitas vezes, né? Então eu quero trazer essa leveza de a gente entender que tem como ser mais leve. Tem como a gente fazer opções e escolhas que vão deixar as coisas mais leves e não tão pesadas, né? Sim, eu até queria convidar o pessoal a dar uma olhada, tá aqui, ó, aqui embaixo, tá o Instagram ali da Simone, né, depois a gente vai deixar no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo o Instagram dela lá. Ela desenvolve um conteúdo justamente mais focado nessa parte de sono, de como tu fazer com que as crianças durmam com mais tranquilidade e mais rápido, no sentido assim, de mais tranquilo, de acordo com o horário. E ali tem algumas dicas, né? Vídeos, fotos, enfim, tem um conteúdo bem legal. Né? É isso. Simone, eu quero agradecer o convite, né? Deixa eu agradecer o convite, né? Adorei estar aqui. Né? Espero que a gente possa até conversar sobre outros temas, né? Em um outro momento, porque é muito gostoso assim, a gente poder estar compartilhando esse conteúdo para as pessoas. Eu acho que a internet está aí para isso, né? Quanto mais a gente puder agregar para as pessoas,
melhor, e a maternidade eu acho que é uma coisa que precisa ser mais facilitada, sabe? Eu acho que precisa haver essa... Muito obrigada. Obrigada, Simone. Pessoal, então, se não for inscrito, por favor, inscreva-se, comente, os comentários são fundamentais pra gente. E se puder compartilhar esse vídeo com alguém, vai nos ajudar muito, né? É isso aí. Por enquanto é só então, pessoal. Muito obrigado, Simone. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.